Bom dia na paz do Senhor, e vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Hoje nós temos 6 salmos para comentar e vamos começar já com o Salmo 131. Quem está com a Bíblia aberta, nos acompanhe no Salmo 131. Quem não está, pegue sua Bíblia ou então pegue um papel, uma caneta para anotar algumas coisas. Nós conseguimos gravar melhor as coisas, memorizar melhor ou nos lembrar melhor no futuro se nós tivermos anotado ou pelo menos ali destacado. O Salmo 131 é um dos cânticos dos degraus ou cânticos de peregrinação. Eu já falei sobre isso, vou deixar nos meus stories depois linkado essa live que eu expliquei sobre o cântico dos degraus, tá bom? Para nós não explicarmos aqui de novo, faz bem poucos dias que eu falei sobre eles, né? Os cânticos dos degraus. Salmo 131 é o Salmo de Davi, e aqui, esse salmo tão curtinho, mas tão curtinho, tem só 3 versículos, Davi se coloca como uma criança. E sabemos que Jesus disse isso, né, que nós precisamos ter o coração como de uma criança. E esse salmo mostra muito isso. Então, como uma criança, olha só, Davi era rei. Não só rei, mas rei guerreiro. Não só um rei guerreiro, mas um rei que tinha a promessa de Deus de ter no trono de Israel a sua família por toda a eternidade. E aqui então, apesar dele ser um rei guerreiro, dele ser um rei que tinha sobre si a promessa de Deus de trono para a sua família, ou seja, sempre alguém da sua descendência estaria sobre o trono de Israel. Apesar de tudo isso, olha a humildade dele, ele se coloca aqui como uma criança. No versículo 1, Senhor, o meu coração não se elevou, ou seja, o meu coração não se engrandeceu por eu ser rei. O meu coração ficou como de uma criança. Nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Sabe o que isso significa? Eu não fico imaginando coisas demais sobre mim. Eu não fico criando expectativa porque eu sou o rei. Eu não fico imaginando grandes sonhos, não fico fazendo grandes planejamentos para a minha vida, embora eu seja rei. Não, Senhor. Olha só, o 2. Fiz calar e sossegar a minha alma. Muitas vezes nós estamos com a nossa alma ali inquieta, desassossegada, ou seja, né, cheia de coisas, atribulada até, um desassossego, numa inquietação, querendo fazer coisas, querendo projetar coisas, querendo ali ter sonhos, imaginar grandes coisas. Davi, o rei, diz, fiz calar e sossegar a minha alma. Ou seja, é possível para a alma inquieta sossegar. É possível nos aquietarmos. Igual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Ou seja, eu não preciso mais do leite da mãe. Então Davi se coloca assim, olha minha alma, sossega. Você não precisa de grandes sonhos, você não precisa ficar ali imaginando grandes coisas, não fique criando expectativas. Fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Ou seja, eu não preciso dessas coisas. Eu preciso o quê? Eu preciso viver o que Deus quer que eu viva. Eu preciso viver os sonhos de Deus, eu preciso viver os planos de Deus. Versículo 1, não ficou se achando, imaginando coisas para si, sonhos, planos e expectativas. O 2, tranquiliza sua alma, confia que Deus tem planos muito superiores aos nossos. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus são muito superiores aos nossos. Então, o salmista aqui fala assim, olha, é muito melhor viver a vontade de Deus para nós do que nós ficarmos nos ocupando e perdendo tempo
criando expectativas e criando sonhos que sequer sabemos que vamos realizar. O melhor é viver a vontade de Deus. E o versículo 13 ele nos fala: espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então precisamos aprender com Davi a termos esse coração como de uma criança desmamada, que sabe que está ali, mas não precisa. Eu sei que eu posso imaginar coisas grandes para mim, mas eu não preciso disso. O que a minha alma precisa é estar na presença de Deus. Bem? E vamos para o Salmo 138, que o Salmo 138 e o Salmo 139 estão entre os salmos mais importantes aí considerados pela teologia, porque eles nos trazem grandes ensinamentos a respeito de Deus. E eu coloquei lá no Telegram dois links com o Salmo 138 e o Salmo 139 cantados em hebraico, tá? E realmente muito bonito e tem toda uma beleza ali especial da poesia hebraica, né? Que esses salmos são poesias e são bem diferentes das nossas poesias, por exemplo, aqui no Brasil. Então o Salmo 138 é um salmo de Davi, é um salmo de ações de graça, e que ele não é um salmo longo, é um salmo curtinho. Por ser um salmo de ações de graças, ele é um salmo de louvor. E é fácil perceber que é um salmo de louvor, porque já aqui no versículo 1, nós lemos o seguinte: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Tá? Ele é um salmo assim muito conhecido, muito conhecido pelo louvor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. E aí tem gente que mudou aqui a letra, ao invés de cantar na presença dos deuses, canta na presença dos anjos. Só que daí está alterando o salmo e nós não podemos alterar o significado das coisas. E aqui na presença dos deuses, está trazendo o quê, né? Diante dos deuses dos ímpios ali, dos deuses dos povos pagãos, né? Então, na presença dos deuses. Davi está falando que o que? Eu sou o rei e eu louvo a Deus na frente de todo mundo, diante de todo mundo, seja servo de Deus ou seja ímpio, seja pagão, não importa diante de quem que eu estou, eu louvarei ao Senhor. Então, esse Salmo 138 ele é conhecido pelos cânticos, por ser cantado mesmo, eu te louvarei, Senhor. Nós vemos aqui então Davi agradecendo por tudo. Então, nos versículos 1 e 2, ele fala sobre louvar a Deus. Dos versículos 3 a 5, ele fala: todas as vezes que eu clamei, Deus me respondeu. Então, quando clamamos, Deus nos ouve. Isso é magnífico de ler nos Salmos. E Davi coloca isso aqui, então, dos versículos 3 ao 5 e dos versículos 6 ao 8, ele fala: Senhor, olha para os humildes, olha para nós, olha para os pobres, atenta para aqueles que são teus, os humildes de coração. E aí vamos então, depois do Salmo 138, para o Salmo 139. Então lá no Telegram eu coloquei lá os links desses hinos cantados em hebraico, para quem quiser saber, né, no original, mas qualquer coisa, só ir no YouTube e colocar Salmo 138, por exemplo, em hebraico, já que ele é muito conhecido, cantado em português, e ele é lindo também em hebraico. Salmo 139 é um salmo muito conhecido, o Salmo 139 é um salmo muito conhecido e as pessoas leem muito como para si mesmas, né? Olha como Deus me fez, no ventre da minha mãe e tal. E realmente é isso. Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia foi escrita para revelar Deus para nós e não para nos revelar a nós mesmos ou quem nós somos. Nós não podemos perder isso de vista. E aí, quando nós lemos então o Salmo 139 com isso em mente, de que Deus escreveu, mandou escrever, inspirou 40 homens para escrever a Bíblia, foi para se revelar. Então nós precisamos ler o Salmo 139 buscando assim, o que Deus quis revelar aqui. E aí nós temos 3 das principais
características de Deus expressas, reveladas aqui nesse Salmo 139. Na teologia a gente fala atributos de Deus, que são características de Deus. É que a gente não usa muito a palavra característica, por quê? Porque quando nós vamos falar de ser humano, de nós temos chamados, né? Características negativas, características positivas. Quando a gente fala de Deus, não tem negativo. Então, nós não usamos a palavra características, mas atributos, porque já dá a entender esse peso de que só tem perfeição ligada a Deus, só tem coisa boa, só tem característica positiva. E aí, quando nós falamos de Deus, nós temos atributos chamados de compartilháveis e atributos não compartilháveis. O que é isso? São atributos que, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele colocou como que uma pitadinha em nós e nós temos como refletir esses atributos de Deus. Então, por exemplo, Deus é amor, é a pessoa amor. Então, isso é um atributo compartilhável conosco. Nós devemos refletir o amor de Deus na nossa vida. Nós temos outras características de Deus, então, que são as não compartilháveis. Ele não compartilha conosco. E 3 principais dessas não compartilháveis estão aqui no Salmo 139. Então, onipotência, vamos começar na ordem que Davi colocou aqui: onisciência, onipresença e onipotência. Então, onisciência, Deus conhece tudo, Deus conhece todos, Deus conhece todas as coisas de eternidade a eternidade. Depois nós vamos ter aqui então a onipresença de Deus, ou seja, Deus está presente em todos os lugares. E por fim, a onipotência aqui no Salmo 139. Esse salmo, ele é uma revelação profunda, um dos salmos mais profundos de Davi. Davi ama a Deus, percebe Deus e vê Deus de tal forma que nos mostra realmente que ele era um homem segundo o coração de Deus e um dos maiores adoradores que nós já ouvimos falar nessa terra. Dos versículos 1 ao 6, então, nós vemos a onisciência de Deus, do 7 a 12, a onipresença, do 13 ao 15, a onipotência. Então, olha só, nós lemos: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. E aí nós pensamos: olha como Deus me conhece, né? Deus sabe o que eu faço, Deus sabe onde eu sento, Deus sabe quando eu levanto. Mas na verdade aqui Davi está querendo mostrar que Deus conhece, Deus é onisciente. Então esse atributo de onisciência de Deus: cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência, ou seja, o Deus onisciente, é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Ou seja, a onisciência de Deus não é compartilhada conosco. Nós não temos esse atributo na nossa essência. E aí depois nós vamos para o versículo 7. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, Davi falando: olha, não importa para onde eu vá. Se eu tentar me esconder, Deus me acha. Porque Deus, na verdade, não é que ele me acha, mas é que ele está em todos os lugares. O versículo 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. E aí depois nós vamos então para a onipotência de Deus, que vai ali dos versículos 13 até o 15. Pois possuíste o meu interior. Então ali falando de poder, de onipotência, todo o poder no céu e na terra, em todas as coisas, sobre todas as coisas. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. E aí nós ficamos imaginando: lá no ventre da minha mãe Deus já me preparou, Deus já me guardou. E é isso mesmo. Deus lá no ventre da nossa mãe, já ali, né, fez com que todas as células, que tudo fosse ali, como que fio a fio, fôssemos construídos. Mas aqui Davi está falando do poder de Deus, desse poder que a ciência até hoje tenta imitar, tenta reproduzir ali em laboratório, tenta fazer alguma coisa. Em algumas coisas até consegue porque Deus permite, mas a ciência jamais conseguirá reproduzir o poder de Deus em toda a sua essência.
Essa é uma característica, é um atributo de Deus que não é compartilhado com o homem. E aí vamos aqui ler o versículo 19, que também fala do poder de Deus. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Então, para Davi, no Salmo 139, não faz sentido viver sem ser guiado por Deus. É isso que ele mostra no 139. Tudo que eu faça, antes que a palavra chegue na minha língua, Deus já conhece meu pensamento. Antes que o meu pensamento termine, né? Antes que eu termine de pensar algo, Deus já conhece o final desse pensamento. Deus sabe para onde eu vou, Deus sabe o que eu vou fazer. Deus tem poder para todas as coisas, inclusive para cuidar dos meus inimigos. Olha só, Deus sabe de todas as coisas, não só a meu respeito, mas a respeito de tudo, a respeito de todas as coisas criadas, de tudo que está sobre a terra. E aí ele vai, então, para aquilo que eu falo que deve ser a nossa oração. Para Davi, não faz sentido viver sem ser guiado por Deus. Se nós vemos isso aqui, no finalzinho, os versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, eu quero chegar na eternidade. Guia-me pelo caminho eterno. Eu quero chegar. Meu alvo é a eternidade. Essa deve ser a nossa oração. Meu alvo é a eternidade. Então, Senhor, veja se tem em mim, veja o que há em mim ainda que não te agrada e tira, me prova. Tu conheces os meus pensamentos, tu conheces o meu coração, me sonda, limpa, me desvenda os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos para que eu veja aquilo que eu preciso tirar, aquilo que eu preciso parar de fazer, parar de falar, parar de praticar. São pequenas coisas muitas vezes, mas elas estão ali incomodando, atrapalhando a nossa maior intimidade com Deus. Eu sempre falo aqui, a forma de nós lermos a Bíblia, a forma certa de lermos a Bíblia, é nos colocarmos na posição do sujeito. Então se coloque na posição de Davi e veja, você já tem essa intimidade com Deus, do jeito que Davi fala aqui? Será que não é porque lá no quartinho, no nosso coração tem um quartinho da bagunça que a gente não deixa ninguém arrumar? Que a gente não quer mexer ali porque é coisa que está ali por vários motivos? Deus, ele precisa ser Senhor de toda a casa. Não só da sala, da cozinha, mas inclusive do quartinho da bagunça. Na verdade, no nosso coração não deve ter esse quartinho da bagunça com coisas escondidas. Tudo deve estar às claras. E aqui, esse finalzinho do Salmo 139, ele deve sim ser a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu vou ler aqui numa outra versão. Eu não sei que versão que vocês estão usando, mas vamos lá. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ponha os meus pensamentos e emoções ansiosos à prova. Tome conhecimento de tudo. Porque aqui fala, conhece o meu coração. Então, meu coração, a gente sabe que essa forma de falar da Bíblia é apenas uma forma poética, vamos dizer assim, para nós entendermos. Porque, na verdade, o coração é só um músculo, né? Tudo está aqui. Então, quando a gente fala conhece o meu coração, é as minhas vontades, é os meus desejos, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos. É eu todinha. Senhor, tu conhece, tu sabes o que está aqui dentro. Sonda, traz a prova, traz a prova é no sentido de traz as claras. Tome conhecimento de tudo. Veja se há em mim algum caminho mau e oriente-me para que eu ande pelo caminho da vida eterna. Amém? Eu não preciso nem perguntar, eu sei que o alvo de vocês também é a eternidade. É chegarmos no céu com Deus. Então, ore esse Salmo 139 e vamos orar esse Salmo 139. Amém? E aí vamos lá para a segunda parte do comentário,
que são os salmos 143, 144 e 145. Olha só, no Salmo 143, então, nós vemos é um salmo de Davi. Eu sempre reforço de quem é o salmo, de quem é a escrita do salmo, porque os salmos são conhecidos como salmos de Davi, o livro de salmos, mas o livro de salmos tem 150 salmos. Desses 150, apenas 73 são oficialmente de Davi, ou seja, menos da metade dos salmos são de Davi. Mas o livro de Salmos é conhecido como de Davi porque os salmos mais famosos, vamos dizer assim, os mais conhecidos, são de autoria de Davi, tá? Com exceção do Salmo 91, que não é de Davi. Então vamos para o Salmo 143, um salmo de Davi, um salmo que é uma oração pedindo para Deus livrar dos inimigos. Versículo 2, vamos ver o 1. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo. Então o rei aqui se colocando na posição de servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Então Davi está falando o quê? Senhor, escuta a minha oração, atende as minhas súplicas, mas olha, não olha para mim, não olha para a minha justiça, porque eu não sou justo. Eu erro também, e eu errei aqui nessa situação. Me livra dos inimigos, embora eu tenha errado. E esse versículo 2, e não entres em juízo com teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente, nos remete lá a Romanos 3, ali a partir do versículo 9, onde nós lemos que na terra não há um justo sequer. Todos nós temos essa natureza pecaminosa, e por termos natureza pecaminosa, acabamos pecando também. E olha que interessante, Davi ora, eu tenho falado muito isso aqui, Davi sente as mesmas coisas que nós sentimos, raiva, indignação, ele quer que o inimigo morra, né? Tem um salmo que ele escreveu, nós comentamos aqui, que ele fala assim, quero os dentes do meu inimigo, eu não quero mais ouvir a voz deles. E Davi, então, embora ele tenha os mesmos sentimentos que nós, a ação de Davi é diferente. Nós, quando estamos numa situação de aflição com o inimigo, sofrendo perseguição, sofrendo calúnia, o nosso normal é falar, é desabafar com alguém. Davi não faz isso. Nós temos que aprender. Se você não fala para ninguém e vai em oração, é porque nesse aspecto você já está madura, já está amadurecendo. Mas a maioria de nós precisamos amadurecer nisso. Antes, né, não estou dizendo que a gente não deve desabafar com ninguém, mas antes de desabafar com qualquer pessoa, nós precisamos ir e orar, apresentar diante de Deus, compartilhar com Deus os nossos receios, os nossos medos, os nossos temores. Aqui Davi estava com medo de morrer, temor pela própria vida, e ele pede a Deus que a sua vida seja poupada. Olha o versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guie-me o teu bom espírito. Então, eu não sou justo, eu também errei, eu também sou falho, eu também pequei, mas poupa a minha vida. E depois de poupar a minha vida, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, me ensina a andar somente no teu caminho, que o teu caminho é o quê? É terra plana. E aí ele continua aqui, né? Os versículos 11, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Então me dá uma nova vida, renova o que tem em mim. Por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Dos versículos 1 ao 4, aqui então Davi mostra ali o pânico que ele está sentindo, o medo de morrer. Do 5 ao 8, com as mãos estendidas, então ele, esse com as mãos estendidas é no sentido de gratidão, e ele expressa aqui ações de graça, porque Deus, em outros momentos, em outras épocas, Deus o ouviu. E por fim, do 9 ao 12, ele repete a súplica do início, pedindo que Deus o guarde, que Deus o livre dos seus inimigos. E aí vamos para o Salmo 144. O Salmo 144, ele é um salmo de Davi também, e é uma oração. E aqui Davi faz algo bem interessante. Ele antes adora a Deus,
muito parecido com a oração modelo que Jesus nos deixou lá em Mateus 6, Pai Nosso. Então ele adora a Deus, ele agradece a Deus e depois ele pede. Então depois ele pede a proteção de Deus, que é exatamente isso que deve ser feito. Essa é a oração. Na oração modelo, Jesus nos ensina antes a adorar o Pai. Mas muitas vezes nós, influenciados pela rotina, influenciados por essa vida, pelas aflições dessa vida, nós começamos assim, Senhor Deus ou Senhor Pai, enfim, né, cada um começa de um jeito e a gente já começa a pedir Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor aquele outro. Mas essa oração não faz parte da oração que Jesus nos ensinou ou das orações aqui de Davi. Nós precisamos sempre antes, né, para adentrar ali diante de Deus, lugar santíssimo, lugar secreto diante de Deus, nós precisamos reconhecer Deus na nossa vida, tudo que Ele é. Precisamos adorar a Deus antes, louvar a Deus antes e depois pedir. Pense como mãe, né? Quem tem filhos, a criança nem conversa, nem dá bom dia direito, nem fala oi direito, já começa a pedir coisa, a gente já manda pagar. Não é assim, né? A gente já fala isso. Então, exatamente com Deus, muitas vezes a gente procede dessa forma, como aquela criança que só pede. E temos que cuidar disso. Então, os versículos 1 e 2 aqui, Davi fala, meu aliado fiel, né? Deus é o meu aliado, Deus é o meu parceiro, Deus é a minha companhia. Do 3 ao 8, ele fala então sobre o que é o homem, né? O homem não é nada. Olha o 3. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. E aí ele vai falando então que o homem não é nada diante de Deus, que Deus é o soberano. E dos versículos 9 ao 15, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. E olha só o 9, a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com um saltério, com um instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. Eu sempre falo que a única possibilidade de nós cantarmos a Deus um cântico novo é tendo o Espírito Santo em nós. É através da ajuda do Espírito Santo que nós vivemos em novidade de vida. E vivendo em novidade de vida, nós podemos entoar a Deus um cântico novo, ou até um cântico não novo, mas com uma nova atitude de coração, o que torna esse cântico novo também. Então nós precisamos da direção e da atuação do Espírito Santo. Vamos ler aqui. Olha os versículos 11. Livra-me, tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é a destra da iniquidade. 12. Para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Então, Salmo 144, o que eu quero chamar a atenção é o versículo 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. E nós temos ouvido muito, e sem falar em política, mas nós temos ouvido muito, que Brasil é uma nação que serve o Senhor. Não é. Não é no sentido que a Bíblia fala. Então, a nação aqui que Davi está se referindo, claro que é Israel, que é a nação que realmente serve o Senhor, está na sua lei, tem todas as coisas. Mas para nós hoje, o Brasil não é uma nação que serve o Senhor. A nação hoje que serve o Senhor, né, é espiritual, é a igreja invisível do Senhor, que é formado por todas as placas de igreja que verdadeiramente servem a Deus. Então, a igreja invisível do Senhor é essa nação aqui, é o povo cujo Deus é o Senhor. Então não vamos nos iludir achando que o Brasil serve o Senhor, porque o Brasil não serve o Senhor. A nação que serve o Senhor, o que eu falei outro dia, que eu vou falar ainda essa semana, a cultura do reino, né? O reino de Deus. A nação que serve o Senhor fala do jeito que o Senhor quer, vive do jeito que o Senhor quer. Tem a sua linguagem, as suas artes, o seu conhecimento, os seus estudos, a sua vida, a sua cultura, os seus louvores, tudo. Tudo que essa nação faz é para o Senhor, que é a cultura do reino,
que nós falamos muito superficialmente. Então, Brasil não é essa nação. É só ligar a TV, olhar qualquer coisa em relação ao Brasil. O Brasil não é a nação que serve ao Senhor. É Israel e a igreja invisível do Senhor. A igreja invisível do Senhor é esse versículo 15 aqui. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Só é um posicionamento meu de que o Brasil não serve ao Senhor. Não vamos nos enganar e não vamos nos deixar enganar. O Brasil não serve ao Senhor. Tá bom? Esse Salmo 144, então, ele fala sobre intimidade com Deus. Tem um versículo aqui bem no comecinho, o 2, e que me sujeita o meu povo. Olha como está aí na versão de vocês, finalzinho do versículo 2. Veja se tem essa palavra sujeita, né? Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o seu povo. Tá? Esse sujeita que está aqui é no sentido de conquistar e fazer com que todos se prostrem diante do rei. O significado é bem mais próximo do submete do que no sujeita, do jeito que está aqui, que é uma palavra que a gente não está muito acostumado. Tá? Esse sujeita, então, é conquistar e fazer com que o povo se submeta ao seu rei. Então, viver a cultura do reino é muito mais do que ir à igreja, é muito mais do que achar que eu vou ler a Bíblia e vou orar e tá tudo certo. Quem vive a cultura do reino tem cada vez menos de si e mais de Deus. Quem está no reino vive totalmente para o reino, e eu sempre dou exemplo dos Estados Unidos e da Inglaterra. Você consegue rapidamente identificar quem vive na Inglaterra e quem vive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é uma cultura onde o eu é o centro. Na Inglaterra é tudo para a rainha. Então o inglês do britânico que nós falamos, o inglês de quem mora na Inglaterra, ele é diferente do que o inglês de quem mora nos Estados Unidos. A cultura, o jeito, o costume, é tudo diferente. A Inglaterra ali tem um reinado, então tudo ali é em torno da rainha. Claro que de uma forma falha e de uma forma com muitos erros, porque é terreno. Agora, nós, o reino de Deus, nós que fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos então viver isso de uma forma muito mais séria. Mas nós vamos ter um dia aí que nós vamos falar exatamente sobre isso. Quando a gente vive a cultura do reino, Deus é sobrenatural. Tudo que Deus é, que compartilha conosco, nós passamos a viver isso. E aí muda tudo. É totalmente diferente. Salmo 145 é um salmo de Davi, e este é um salmo bem interessante para nós encerrarmos. É um salmo que Davi escreveu já velho. Foi um dos últimos salmos que ele escreveu, não o último, mas um dos últimos. E aqui ele muda a linguagem dele, muda a forma dele falar com Deus, muda tudo. É como se ele falasse com mais calma, aquela pressa, aquela urgência que ele mostra em muitos salmos. Senhor, vem logo, Senhor, apressa o teu livramento, me socorre logo, me escuta logo. Aqui já não tem, porque ele já está velho e ele sente que está cada vez mais próximo do céu. O céu está cada vez mais próximo de si. Então a linguagem dele muda, o jeito dele falar muda, o vocabulário muda, não tem mais urgência. Ele tem tempo, então é uma linguagem mais duradoura, mais longa, e ele destaca o caráter de Deus de bondade e a compassividade, o compassivo, a misericórdia de Deus. Versículo 8. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor de grande misericórdia. Então leiam o Salmo 145 depois, e vocês vão ver ali um Davi já mais velho, maduro, escrevendo esse salmo. O versículo 21, a minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Esse versículo 21
ele é cumprido depois, é atendido. Essa oração do versículo 21 é atendido do Salmo 146 ao Salmo 150. Então, do versículo 1 ao 7, Davi fala sobre a grandiosidade, sobre quão grande é Deus. Do 8 ao 13, ele destaca a bondade, a misericórdia e a compassividade de Deus. E os versículos 14 ao 21, ele fala, né? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Falando justamente que ele está sentindo ali que está perto do céu, né? O seu dia está perto. E o Salmo 145, ele é um acróstico. Eu não sei a faixa etária de quem está aqui hoje, mas eu, na minha adolescência, era moda fazer acróstico do nome. Acróstico, gente, é quando a gente escreve, vou dar o exemplo do nome aí da adolescência. A gente escreve o nome da gente, uma letra em cada linha. Então, a Janaína, J-A, e a gente tenta fazer tipo uma poesia. Com cada letra do nome, a gente vai escrevendo ali uma palavra. Então, acróstico é um poema escrito com as letras do nome da gente. No hebraico, é comum usar acrósticos. Mas eles fazem acrósticos, eles não fazem acróstico com o nome de Deus, porque eles não escrevem o nome de Deus. Mas eles fazem muito com o alfabeto. Então, o Salmo 145, ele é um acróstico das letras em hebraico. O hebraico tem 22 letras. Olha na sua Bíblia, Salmo 145, quantos versículos tem? O original são 21 versículos. São 21 versículos, mas preste atenção, o hebraico tem 22 letras. Tem uma letra aqui, e eu não vou trazer hoje. Quando eu for comentar o Salmo 119, eu vou falar sobre isso. Tem uma letra aqui que é o equivalente ao N para nós, mas que em hebraico fala Nun. Essa letra não está aqui. Não é representada aqui, ela seria aqui entre os versículos 13 e 14. O que acontece? Algumas versões, elas estão com 22 versículos. Porque como a gente vai e estuda que isso aqui é um acróstico do alfabeto hebraico, daí vai lá e vê que o alfabeto tem 22 letras e aqui está só com 21, vem aqui no versículo 13 e aumenta aqui, e escreve uma expressão em hebraico que começa com N e que para nós é traduzido como o Senhor é fiel. E coloca esse pedacinho aqui então para, entre aspas, completar o acróstico com 22 versículos. Entre os versículos 13 e 14 deve ter aí ou um versículo a mais, né? Olha aí se vai ser o 13, se vai ser o 14, que vai estar escrito alguma coisa assim: o Senhor é fiel. Algumas versões mais tradicionais nesse aspecto, o acróstico está identificado com as letras em hebraico. A letra Nun. Nun é a forma de falar o N. Está no versículo 13. Então, isso é um acréscimo. No original não tem. No original não foi colocado. Então, olha só, o 145 ele tem esse detalhe. O original é com 21 versículos, o N não está. E aí, em algum momento, nas tradições baseadas nas siríacas, os manuscritos do Mar Morto, foi incluído esse versículo ali no meio, entre o 13 e o 14, com a letra Nun, a letra que é equivalente ao N, falando o Senhor é fiel. E o Senhor é fiel mesmo, então não está alterando o texto do Salmo, não é uma alteração de texto, tá? Mas é uma curiosidade para deixar aí marcadinho. Desta forma, nós encerramos aqui então o Salmo 145 e os comentários de hoje com este versículo. Fiquem com esse versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. O Salmo 145 fala sobre a bondade, a grandeza de Deus, sobre as providências de Deus, e nos mostra que Deus é fiel mesmo. Então, incluir o Senhor é fiel, o Senhor é fidedigno, não está aí alterando o texto, tá? Nós vamos ver no decorrer do ano que tem alguns versículos em algumas versões que altera sim o sentido do texto.
Nós vamos ver com calma conforme formos avançando na leitura, tá bom? Gente, Deus abençoe. Eu espero que tenha sido bênção esses comentários de Salmos hoje e que nós aprendamos com Davi a adorar a Deus com mais intimidade, com mais profundidade, com todo o nosso coração, com tudo que somos, e aprendamos que o melhor é se esvaziar de nós mesmos e nos encher de Deus. Amém? Deus abençoe e até amanhã.